Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Valmir Nascimento e hoje nós estamos retornando com as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, comentário das lições bíblicas da CPAD. Estamos iniciando um novo trimestre agora, segundo trimestre do ano de 2022. E hoje eu quero comentar com vocês o início, a introdução, a primeira lição, essa lição que tem por título O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Muito bem, o texto áureo dessa lição está em Mateus capítulo 5 e o verso 11, que diz o seguinte: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, verso 11. A verdade prática dessa lição é: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então aí nós temos a lição desse trimestre. Nesse trimestre o comentarista é o pastor Uziel Gomes, um dos principais comentaristas da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. E o título, o tema que nós vamos trabalhar ao longo de todo o trimestre é esse texto riquíssimo da Palavra de Deus, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esse sermão nunca perde a sua validade e a sua aplicabilidade. Óbvio, por ser a palavra de Deus e ainda mais para os dias em que nós estamos vivendo. Nós vamos perceber que a tônica central desse sermão é o reino de Deus, mas sobretudo fala sobre valores, fala sobre ética, não somente uma ética cristã, mas a ética de Cristo. Portanto, um tema que é fundamental, essencial para nós fazermos uma aplicação nos dias em que nós estamos vivendo. Muito bem, o primeiro tópico fala sobre a estrutura do Sermão do Monte. Como eu já destaquei, o Sermão do Monte é realmente um dos textos mais ricos, mais belos das Escrituras, conhecido pelos cristãos, aqueles que conhecem de fato e leem as Escrituras Sagradas, mas é também um texto que é conhecido também pelos descrentes. É, de fato, um texto que encontra lugar de importância também na literatura mundial. Aqui, nesse Sermão do Monte, Jesus vai apresentar a essência do reino de Deus e, sobretudo, a ética do reino de Deus e, por consequência, a ética que os súditos do reino, os discípulos de Jesus, devem aplicar, devem experimentar. Aqui nós vamos perceber que há um contraste muito evidente no Sermão do Monte com a lei mosaica. Primeiro, pela localidade. Deus dá a Moisés a lei no Monte Sinai. E aqui Jesus também sobe a um monte e apresenta a lei na perspectiva agora da graça, não naquela perspectiva do Antigo Testamento. Então esse contraste se mostra aí pela localidade, mas sobretudo o contraste quanto ao conteúdo. Jesus muitas vezes fala, olha, ouvistes o que foi dito lá na lei mosaica, mas eu, porém, vos digo. Então Jesus vai fazer esse balanceamento entre a dispensação antiga com a dispensação agora que ele apresenta a partir dessa perspectiva do reino, o reino de Deus que está sendo inaugurado com a sua vinda. Quanto a essa localidade em que esse discurso, ou esses discursos, porque são 5 discursos que são considerados aí pelos especialistas que Jesus profere no Sermão do Monte, nós não sabemos a localidade ao certo, o nome exato desse monte. O que nós sabemos é que ficava próximo de Cafarnaum, mais ou menos uma distância de 13 quilômetros. Então, como eu disse, o Sermão do Monte é um conjunto de sermões ou discursos específicos ali, cada um com uma tônica, com uma mensagem essencial. O primeiro discurso são as bem-aventuranças, em que Jesus inicia o seu sermão. O segundo ponto, que é menor, que vem logo após as bem-aventuranças, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. E 5, declarações de sabedoria. A quem o Sermão do Monte se destina? Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, primeiramente aos discípulos, aqueles que estão seguindo a ele, mas também para uma grande multidão.
Mas como se aplica aqui ao reino de Deus, é claro que o objetivo principal é apresentar a característica do reino e principalmente a conduta, o padrão de vida que se espera daqueles que são cristãos. Portanto, o Sermão do Monte se aplica para os nossos dias, aqueles que são crentes, aqueles que foram nascidos de novo. Aí sim, nós temos no segundo tópico as chamadas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, conforme nós podemos ler aqui em Mateus, diz da seguinte maneira, a partir do versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E Jesus prossegue. Aqui está o centro da mensagem do Sermão do Monte, em que Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Essa palavra bem-aventurança ou bem-aventurado vem da palavra grega makarioi ou makarios, quer dizer felizes ou mais do que felizes. É importante lembrar que essa expressão felizes ou mais do que felizes já era comum naquela ocasião, tanto para os romanos, mas principalmente para os gregos. Dentro da filosofia grega, essa ideia de felicidade já era muito patente, já era disseminada. O próprio Aristóteles, na sua Ética Nicômaca, vai defender uma perspectiva de felicidade, a sua eudaimonia, uma ideia de felicidade, uma ideia de satisfação plena da própria vida. Só que aqui Jesus afasta as concepções anteriores, tanto as concepções que vinham do judaísmo antigo e também qualquer outra concepção filosófica. Jesus está apresentando a verdadeira felicidade, a bem-aventurança na perspectiva do reino de Deus. Aqui nós temos a essência do reino. A felicidade sempre se contrasta com o padrão do mundo. Nós vamos ver isso no terceiro tópico. Mas aqui o que nós vamos extrair, Jesus está sempre falando acerca do reino de Deus. O reino de Deus aqui é o ponto essencial, é o elemento chave desse Sermão do Monte. Jesus está anunciando a sua chegada. Em outros momentos ele vai falar sobre o reino de Deus, mas aqui ele também vai centralizar o seu discurso no reino de Deus. O que significa o reino de Deus? E aqui é importante, você que é professor, você que estará ministrando essa aula, é importante você trazer esse conceito para o seu aluno, para que haja uma boa compreensão acerca dessa temática. O reino de Deus, de maneira geral, ele pode ser entendido como domínio eterno de Deus. Está lá em Salmo 45 e o verso 6. Ou seja, Deus domina sobre todas as coisas, em todas as épocas, em todas as localidades, porque ele é o criador de todas as coisas. Reino diz respeito exatamente a essa autoridade, a esta soberania. Mas é claro, nós podemos aqui também entender aí a ideia de reino, naquele contexto, tinha a ver mais com a compreensão de localidade, compreensão de cidade. Aqui Jesus não está falando de localidade, muito menos de poder e de autoridade política. Aqui é um ponto interessantíssimo. Enquanto os discípulos e os judeus estavam aguardando o Messias que iria reinar, governar do ponto de vista político e os libertaria do jugo romano, Jesus está apresentando uma outra perspectiva acerca desse reino. Não é um reino político, não é um reino militar, mas é um reino em que a vontade de Deus é executada, é exercida no coração e na vida dos súditos desse reino. Aqui, um outro ponto que é necessário destacar são os dois conceitos de reino de Deus e reino dos céus. Alguns autores tentam apresentar que são concepções diferentes, reino de Deus e reino dos céus. Mas a maioria dos especialistas, os estudiosos do Novo Testamento, vão chegar à conclusão que, na verdade, dizem respeito à mesma coisa. Até porque, quando nós pegamos aqui no Novo Testamento, a distinção de reino de Deus e reino dos céus é só uma questão de abordagem. Veja o caso de Mateus. Mateus escreve para um público que era um público judeu.
Então, sendo um público judeu, ele prefere não utilizar a expressão reino de Deus, porque o nome Deus não era utilizado com frequência, exatamente para não incorrer naquilo que o mandamento falava do Antigo Testamento, de não usar o nome de Deus em vão. Por isso, alguns evangelhos, em algumas passagens, vão utilizar a expressão reino dos céus. Mas tudo diz respeito ao quê? Diz respeito à soberania, à autoridade de Deus sobre todas as coisas. O que nós podemos entender de maneira direta e objetiva acerca do reino de Deus aqui é que o reino de Deus ele possui duas dimensões, a dimensão presente e a dimensão futura. Aqui Jesus está realmente, aquilo que inclusive John Stott fala, né? O reino de Deus é o já e o ainda não. É já porque Jesus já veio e começou a implantar o seu reino através dos seus ensinamentos, através do seu ministério terreno, através da igreja de Cristo, mas esse reino ainda não se consumou, né? Ele é operado num plano espiritual na vida daqueles que seguem a sua ética, o padrão que ele estabeleceu. Então, esse é o centro das bem-aventuranças. E Paulo vai destacar muito bem a aplicação de uma característica ou características essenciais do reino. Lá em Romanos, capítulo 14, verso 17, que ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Muito bem. E daí sim, nós chegamos ao terceiro tópico que fala sobre somos bem-aventurados, né? Já que as bem-aventuranças são assim as características de felicidade, quais são essas características que distinguem o verdadeiro cristão? Então, a felicidade aqui, a bem-aventurança não tem a ver com sentimento momentâneo, tem a ver com o quê? Com propósito de vida, finalidade de vida. Essa é a razão pela qual Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, embora estivesse preso, ele diz assim: olha, aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Então, essas bem-aventuranças que nós percebemos aqui apresentam um padrão ético, né? Não legalista, ou seja, preocupado somente com o cumprimento da lei, não é também um padrão ético liberal, na autonomia do indivíduo, mas é uma ética que vem de dentro para fora. E daí, essas bem-aventuranças, elas vão se contrastar com aquilo que o mundo espera. Olha só, bem-aventurados os que choram. Para o mundo, os que choram não têm poder, mas para Cristo, eles são felizes, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome. Fome de quê? De fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não perceba aqui que o padrão que é apresentado contrasta com o mundo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. O padrão de felicidade do reino contraria aquilo que o mundo espera e aguarda. Portanto, o Sermão do Monte é um sermão belo e rico que apresenta uma ética do reino para a nossa vida, para testemunharmos do amor de Deus na sociedade que vivemos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula.